Vamos imaginar que um brasileiro negro tivesse sido morto numa loja do Carrefour em Paris, Felipe Bueno. Ok. O que teria falado e dito o presidente da República? Nada. Vamos imaginar que um brasileiro negro tivesse sido morto numa loja do, não sei, do Carrefour ou outra loja, nos Estados Unidos. O que teria dito o presidente brasileiro sobre isso? Nada. Vamos imaginar que um americano negro tivesse sido morto na loja do Carrefour em Porto Alegre. O que diria o governo americano sobre isso? Nada. Será que nada? O que diria o presidente francês se tivesse morrido um cidadão francês negro numa loja brasileira, não do Carrefour, brasileira, no Brasil? Nada. Não é de espantar que, se nessas circunstâncias o presidente brasileiro se manifestasse, o presidente americano se manifestasse, o presidente francês se manifestasse, sendo a morte ocorrida no Brasil, o presidente brasileiro se manifestasse? De alguma maneira, não contra as manifestações anti-racismo, mas sobre o episódio em si, chamando a família, indo a Porto Alegre, visitando a família, algum gesto. Por que não houve? A falta de solidariedade chocante do presidente da República, que veio a público para lamentar o vandalismo. E aí tem uma questão que eu queria destacar. Toda vez que a gente está se manifestando e coloca um mas no meio da frase, a gente comete, não é um erro, mas a gente expõe o nosso lado. Por exemplo, você diz assim, duas frases separadas, né? Eu sou a favor da saúde e eu estou preocupado com a economia. Na Covid isso ficou muito claro. Se você constrói a frase, é importante cuidar da saúde, mas não podemos descuidar da economia, você está dizendo uma coisa que é o contrário de é importante cuidar da economia, mas não podemos descuidar da saúde. Não é a mesma frase. São duas ideias semelhantes, mas envolve uma certa subordinação. Eu cuido da saúde, mas não posso descuidar da economia. E essa é a frase que o presidente constrói. Neste episódio, existiu uma agressão inaceitável, mas não podemos tolerar o vandalismo. No fundo, é esse que está o tom do discurso do presidente da República. Quer dizer, quando você subordina um ponto de discussão ao outro, você está dizendo qual é a sua prioridade. Ou pelo menos dá a entender para quem está ouvindo. Quer dizer, esse é o recado que o presidente está passando. Ele estava mais preocupado com os atos que ele entende que foram de vandalismo, absolutamente pontuais, de uma meia dúzia de pessoas. E, no entanto, nós não podemos falar em atos pontuais de uma meia dúzia de pessoas nas manifestações racistas que a gente vê no Brasil a todo instante, verbais e físicas, chegando à morte, à eliminação de alguém. Então, faltou nesse episódio algo que a gente tenta resolver do jeito fácil. A gente faz leis. A gente faz leis, por exemplo, do feminicídio. Bacana, importante. Mas e a cultura que evita o feminicídio? Porque a lei antifeminicídio simplesmente coloca na cadeia aquele que cometeu o crime. Mas já cometeu o crime? A gente precisa ter uma sociedade onde isso seja desde o começo, desde que a criança nasce, ela precisa aprender como lidar com as coisas. A mulher não pertence ao homem. Como lidar com isso? Não adianta aceitar isso como um dado cultural, isso é patético. Nós precisamos combater esse dado cultural, entre aspas, dado cultural. Como combater o racismo? Com políticas de inclusão, entre elas cotas, para que a gente deixe de ter, por exemplo, 90% de médicos, 80% de médicos brancos e passe a ter menos, 50, 60, 40, não importa. Isso é fundamental. Para isso as cotas. Aí tem gente que se insurge contra as cotas. Então, as políticas de reaproximação ou de uma tentativa de aproximação da sociedade acabam reforçando
a segregação e o racismo que precisam ser combatidos. De forma que, se as autoridades não derem o exemplo, se a gente não trabalhar isso na base da educação e do exemplo, a gente está frito. E aí, o exemplo que o presidente da República deu é lamentável. Uma certa indiferença, que ele não é a primeira vez que ele demonstra contra os mortos da Covid. Não, eu realmente sou solidário, mas, sempre tem um mas. A queimada na Amazônia. É como se as coisas não existissem. E o racismo no Brasil não é uma coisa que tem a ver com o governo dele. Né? Ele pode dizer, não, a queimada da Amazônia estão querendo destruir o meu governo. Mas o que tem a ver o racismo com o governo dele? Mas na hora em que ele não se manifesta, na hora em que ele não se coloca, na hora em que ele não demonstra solidariedade, ele está chamando para ele. Então eu acho que essa é uma discussão permanente que a gente tem que fazer aqui.